Boa noite, povo de Deus. Que a paz do nosso amado Deus seja em cada coração. Amém? Eu gostaria que os irmãos agora se aquietassem, tomassem os seus lugares agora em silêncio, porque o culto começou. Amém? Aleluia. O Senhor, Ele já se faz presente neste lugar. E o nosso coração já está aberto, Senhor. Congresso Imersão no Avivamento. Que você possa abrir o seu coração nesta noite e se derramar diante do Senhor com tudo que você tem, sem reservas. Ele está neste lugar, né, Vanessa? Sem reservas. Irmãos, desde sexta-feira o Senhor tem derramado um maná maravilhoso aqui no nosso meio. E Ele tem mais para derramar aqui hoje. Abra sua Bíblia comigo aí em Êxodo, capítulo 33. Aleluia, Jesus. O tema dessa noite é priorizando o secreto. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Êxodo, capítulo 33, no versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da tenda adorava o Senhor. Oh, aleluia! O Senhor falava com Moisés face a face. Aleluia! Como com quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Oh, aleluia, Jesus! E eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite. O mesmo Deus que descia naquela coluna de nuvem na porta daquela tenda é o mesmo que está aqui nessa noite. Ele não mudou. Ele não mudou. E Ele está aqui nessa noite à procura de verdadeiros adoradores. Ele está aqui à procura daquele que prioriza o secreto. Ele está aqui nessa noite buscando aquele que não se importa com mais nada, senão a presença dele. Será que Ele encontra aqui nessa noite? Será que tem aqui nessa noite aquele que prioriza o Senhor? Aquele que escolhe todos os dias estar aos pés dele? Lugar secreto é lugar de intimidade. Esse tempo que nós passamos aqui em cima desse altar, meu irmão,
de nada adianta, nada vale. Tem hora que a gente fala assim, eu queria tanto ser igual fulano. Fulano tem uma unção. A mesma fonte que esse irmão busca está disponível para você também. Se achegue a ela. Está disponível para você. Em todo tempo, a fonte está disponível para você.
nome sobre todo nome. Queremos declarar o teu nome nessa noite. Oh, Jesus. Declaramos o teu nome nesta noite, Jesus. Nome poderoso. Nome sobre todo nome, é o Deus. Sim, Jesus. Sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome. Declare o nome de Jesus. Quebrando os vícios desta geração, declaro que há esperança e liberdade. Amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias e se faz trevas. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e coração. Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias nessa noite. Ele justifica as trevas nessa noite. Aleluia. O teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias. Destrói cadeias e se faz trevas. Declare pela tua, declare pela tua, o nome de Jesus. Sobre a escuridão, trazer a sua luz. Sobre sua família, plano sobre nós, Jesus. Declare mais uma vez, declare o nome de Jesus. Declare pela tua.
Queremos, ó Deus, ir mais fundo no Senhor, Jesus. Ó Deus, nós ansiamos pela tua presença. Nós ansiamos por mais a tua presença, Jesus. Oh, Pai. Leva-nos, ó Deus. Leva-nos mais fundo em ti, Jesus. Aleluia. Oh, sim, Jesus. Sim, Jesus.
sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: entra todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, a morte
Ministério de Expressão de Adoração. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Glória a Deus! Santo é o Senhor! Glória a Deus!
mais um momento importantíssimo do nosso culto, que é a palavra. E nessa noite, com muita alegria, eu gostaria de chamar a missionária Andréia. Que você possa receber a missionária Andréia com uma salva de palmas, adorando ao Senhor pela vida dela. Aleluia! Louvado e agradecido ao seu nome. A missionária Andréia vem da igreja missionária, uma tocha para as nações. É do manto, viu, irmão? É do manto. É um privilégio, irmãos, ter a missionária Andréia aqui hoje. Eu gosto de chamar ela de Dé, tá? Eu tenho um enorme carinho pela vida dela, pela família dela. Tive o privilégio de crescer na casa dela. Passei minha adolescência, parte da minha juventude na casa dela, com os pais, com as irmãs. E são família bênção demais. E que os irmãos possam receber o que o Senhor tem para dizer através da vida dela. Quando nós estávamos em reunião decidindo os temas, quando veio o priorizando o secreto, eu falei: Cris, essa é para Andréia. Hoje o Senhor me levou assim, sabe, irmãos, a orar por umas pessoas, e estava orando pela vida dela e o Senhor me levou lá naquele quartinho. Eu vi assim a cozinha e do lado esquerdo o quartinho que era da Andréia, um lugar secreto. A tenda do encontro. E eu lembro perfeitamente que ela entrava para dentro daquele quarto e a gente nem via que hora que ela saía de lá. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor tem muito para falar no seu coração nessa noite. Amém? Aleluia. Boa noite, igreja viva. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. É um privilégio estar aqui no meio desses irmãos tão ilustres, tão amados. Irmãos, eu já podia ir embora já. Falei: Jesus, mas que lugar é esse? Como diz os outros, né? Que lugar é esse? Poucos lugares eu estive onde eu vi assim, sentir aquela palavra que diz que aonde há um espírito, aí há liberdade. Tem uma liberdade muito grande aqui para a pessoa do Espírito Santo. E eu creio e sinto que realmente podemos ouvir o barulho de grandes coisas que o Senhor vai fazer. Irmãos, esses louvores, meu Deus do céu, está cheio, não precisa nem de palavra. Cada louvor maravilhoso, e louvor é a palavra cantada. Jesus continua curando através do louvor. Jesus continua libertando através do louvor. Jesus continua renovando, transformando através do louvor. Eu estava ali confirmando ali as ministrações que a Lé fez aqui através do louvor, da libertação, porque a Bíblia diz assim, que tudo aquilo, se houver 2 ou 3 concordando aqui na terra, assim será feito segundo a vontade de Deus que está nos céus. E ela, durante o louvor, ela ministrou aqui cura, ela ministrou libertação, e eu creio que Deus está fazendo. Eu creio que Deus está fazendo, por quê? Eu sei que esse é o ministério dela. Eu falei: Jesus, o Senhor continua usando esse vaso, né, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Dá um abraço à minha igreja, né, dos meus pastores, a apóstolo Pedro, pastor Lília, da nossa igreja. Vimos aqui tantos rostinhos aqui conhecidos, né, irmãos? Tanta gente que eu falei: só de ver esses irmãos já está cheio já. Maravilha. Irmãos, a comunhão com os irmãos também nos fortalece e nos renova. Não deixe de congregar. Ainda que você esteja assim, porque tem dia, irmãos, que não é fácil a gente vir para a casa do Senhor. Mas é nesse dia que você deve vir. Jesus conta com você. Há renovo no meio da comunhão com os irmãos. Amém? Eu ia abrir com o texto que foi lido aqui pela Lé,
mas o Senhor me dirigiu, mas eu vou nele também, nós estamos no congresso. Me fala, pelo amor de Deus, a hora. Dá o horário, gente. Hã? 10? Opa, congresso, hein? Congresso. Nós vamos entrar no texto base de Mateus, capítulo de número 6. Versículo 5 e 6. Vamos abrir primeiro. Ai, se Deus vai me querer. Nós íamos abrir Êxodo como texto base, mas o Senhor dirigiu para esse, mas Êxodo também está dentro do pacote, amém? Aleluias. Irmãos, todo trabalho que tem, o Espírito de Deus tem uma voz só. Ele vai unindo, ele vai trabalhando e ele vai testificando assim as coisas. Ele tem uma voz nesse congresso. O Espírito Santo tem uma voz. Eu falei, Jesus, eu quero estar ligado com aquilo que o Senhor tem para fazer. Eu não estou lá, mas o Senhor está. O Senhor conhece as pessoas que vão estar lá com nome e endereço. Você não veio aqui sem um propósito. O Senhor continua tendo um propósito na sua vida. Talvez você estou aqui falando, eu vou lá para ver o que dá, porque eu estou quase desistindo. Mas não é tempo de parar. O Senhor te chamou para prosseguir e para avançar. Estou fraco, não estou aguentando, estou com problema. Aqui é o melhor lugar para você estar. Esteja no meio do povo de Deus, porque o Espírito Santo está no meio do povo de Deus. E Ele pode te renovar a qualquer momento que você deixar. Amém, irmãos? Eu vou ter que usar um auxiliar aqui, porque eu trabalho com salgados. Sou professor e trabalho com salgados. E nesses dias eu estou sem força para pegar a caneta. Então eu falei, Senhor, não tem força, mas o Senhor vai falando, eu vou escrever aqui no celular. Então de vez em quando eu vou olhar para o celular, mas eu falei, Senhor, eu não quero ficar preso a nada, porque o lugar, que lugar é esse, gente? Deus está aqui. Eu falei, Jesus, o Senhor, a Bíblia fala que da boca das crianças o Senhor tira o perfeito louvor. Prefira ser uma criança cheia de Deus. Prefira ser uma criança que busca Deus. Uma criança que fala em língua, que rola no chão. Prefira ser uma criança do que ser um crente caduco velho. O Senhor não tem prazer, irmãos. Nós não podemos envelhecer na presença de Deus. Nós precisamos amadurecer. Mas entre ser caduco e ser criança cheia, é melhor ser criança. Deixa Jesus fazer, porque Ele tem o controle, amém? Vamos tentar pregar, vamos tentar. Mas eu falei, Senhor, eu estou soltinha aqui, parece que eu sou da kitnet, poxa. Eu soltinha assim, uma liberdade tão grande, eu falei, Espírito de Deus, o Senhor sabe. Mas eu, irmãos, não estou aqui para fazer minha vontade, amém, irmãos? Vamos sentar ler a palavra de Deus nesse primeiro texto, que nos diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas ou falsos, que gostam de orar em pé das sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Amém? Senhor Espírito Santo, a casa é tua, as nossas vidas são tuas, a palavra é tua, o povo é teu. Senhor, que o Senhor venha cumprir a vontade do coração do Pai nessa noite, que o Senhor venha ter liberdade e continuar tendo liberdade, Senhor Deus, nessa casa, nas nossas vidas, nos nossos corações. Senhor, que cadeias que ainda estejam resistentes, que venham ser quebradas e esmiuçadas, porque, Pai, a Tua palavra diz que a Tua palavra, ela é como um martelo que despedaça a folha. Meu Deus, fala conosco, é o que nós oramos. Espírito de Deus, continue nos ensinando e nos ministrando, em nome de Jesus. Amém e amém.
Boa noite, amado Senhor, amém? Pode se sentar. Queridos, eu sei que está muito calor pela presença de Deus. Aleluia! Amém? Então você que quiser água, tem ali irmãs, obreiros, pastores, missionários, aqui tem carne para vocês aqui para sempre. Se você precisar de água, levante a mão que eles levam para vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluias! Irmãos, congresso, né, de avivamento, glória a Deus. Tenho a certeza que Deus tem feito grandes coisas nesses dias e fará maiores depois desses. Porque quando o Senhor envia um tema, quando o Senhor envia um trabalho, já disse que Ele tem uma voz, Ele tem um propósito. Irmãos, maravilhoso é a gente rolar, deitar, falar em línguas, cantar, dançar na presença de Deus. Mas nós temos que dar uma resposta para o Senhor depois que passar o congresso, depois que passar a festa, né? Nós temos que mostrar para Deus que valeu a pena, que agora nós estamos em um novo tempo e que Deus fez na nossa vida, porque o Senhor sempre vai trazer um selo novo na vida daquele que busca, na vida daquele que abre o coração. Não tenha medo do Espírito Santo. Irmãos, se entregue, já foi falado aqui, se entregue sem reservas. Irmãos, agora lá no carnaval, eu já estive lá, irmãos. Olha, não tem hora, não tem calor, não tem chuva, não tem nada, não tem nada. Tem pessoas que estão, carnaval aqui em Belo Horizonte começou, acho que desde semana passada já começou. E tem gente que está direto, não tem cansaço. O congresso teve aqui de tarde, está tendo aqui de noite, né? Irmãos, glória a Deus, dá glória a Deus, porque para o mundo, para o diabo, a pessoa não cansa. Então, gasta a sua vida, vamos gastar a nossa vida no melhor lugar, vamos gastar com o Senhor que merece, porque tem pessoas que estão gastando lá. Na verdade, nós não gastamos, né? Nós estamos aqui remindo, nós estamos ganhando o tempo agora. O tempo perdido é quando a gente estava no mundo, mas agora o Senhor nos encontrou e nós temos achado agora o Senhor, e agora vamos aproveitar esse tempo que nós temos a presença de Deus. Eu e você estamos no melhor lugar, com as melhores pessoas que poderíamos estar nesta noite. Então agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu tenho várias pessoas da minha família que essa hora ainda, por enquanto, eu falo por enquanto, ainda estão lá. Mas eu creio que assim como o Senhor me resgatou pela misericórdia dele, o Senhor vai resgatar os meus. E creio que vai resgatar os seus também. Porque a Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte do justo, mas na morte do ímpio ele não tem, irmãos. Tem pessoas que foram e não vão voltar. Não vão voltar. Porque o inimigo, ele tem pelejado, né, irmãos? E nós, a igreja, temos que nos levantar nisso. Em nome de Jesus, a força do Senhor. Vamos tentar pregar, né, irmão? O Senhor, toda hora ele volta aqui. Porque às vezes eu entro aqui, o Senhor faz outra coisa. Irmãos, é um mistério, tá? Agradeço a oportunidade para o pastor Geraldo, toda a equipe, em nome de Jesus. A oportunidade e o privilégio de estar aqui com os irmãos. Amém? Irmãos, quando a gente vai falar de lugar secreto, já se cantou muito sobre isso, já se falou muito sobre isso. Irmãos, eu costumo falar que nós hoje temos acesso a várias tecnologias, várias, que tem de certa forma facilitado a nossa vida, né? Tem muitas coisas que nós podemos fazer com a tecnologia, mas o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. E Deus tem uma receita, Deus tem a receita para crente, Deus tem uma receita velha, antiga para a gente, que quando a gente quer andar com o Senhor, não pode faltar a palavra de Deus, não pode faltar jejum, não pode faltar oração, não pode faltar santificação. Irmãos, a receita antiga, que isso aí não tem como mudar. Não tem tecnologia que vai mudar isso, irmãos. É o que funciona no reino, é o que vai nos levar para o céu. Porque tem um lugar preparado para nós. O nosso lugar não é aqui, irmãos. O diabo quer nos prender aqui através das coisas, das distrações. Mas a igreja do Senhor não é para ficar aqui.
Paulo falou, olha, se nós esperarmos em Deus somente aqui nessa vida, nós somos os mais miseráveis do mundo. A nossa esperança é estar com Ele, é morar com Ele, é andar nas ruas de ouro, é entrar naquela morada que Jesus já foi preparar para nós. Glória a Deus. Ele já foi preparar. E eu e você não podemos parar de sonhar com o céu. O nosso lugar da igreja não é aqui não. Está tendo muita coisa para tentar nos prender aqui, mas o nosso alvo é o céu, é Jesus. É o nosso alvo, irmãos, não é aqui. A igreja não veio para ficar aqui. Então, quando nós falamos também dessa receita antiga, que é o lugar secreto, que é o tempo a sós com Deus, que é estar com o Senhor, irmãos, quantas pessoas têm prazer hoje de estar com o celular, de estar numa rede social, irmãos, e a gente fala isso não é do outro, a gente fala pra gente, porque nós vivemos uma era de muita distração. Se a gente pega o celular e a gente vai olhar uma mensagem, irmãos, aquilo a gente fica, tem gente que fica horas de uma rede vai para outra, de uma rede social vai para outra, e quando se vê, já se passou 2 horas, já se passou 3, já se passou 4, e quando a gente fala assim, fulano, você está orando, não tem tempo de orar, não tem tempo de orar, não tem tempo. Irmãos, o tema hoje é priorizando o secreto. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, tem que priorizar o tempo a sós com Deus. Nós temos que ter prazer na presença de Deus, irmãos, mais do que nas redes sociais, mais do que estar com pessoas que nós amamos, porque a Bíblia já falou para nós e fala que aquele que, Jesus falando, que aquele que amar mais seu pai, sua mãe, né, e um tanto de coisa, mais que a mim não é digno de mim. Então nós temos que aprender mesmo a amar o Senhor e a ficar com o Senhor, a ter prazer na presença de Deus, irmãos. Quando nós falamos desse priorizando o secreto, ele é um lugar onde nós vamos para ouvir a Deus, para estar com Deus, para estar aos pés do Senhor. Nós precisamos tirar esse tempo. E quando a gente fala tirar esse tempo, irmãos, é porque não é fácil. Irmãos, começou a semana ontem, já é domingo, hoje. Aí amanhã dá segunda, quando você pensa que não, dá domingo de novo. A gente que é dona de casa, é assim, você planeja fazer um tanto de coisa. Quando você vê o dia, acabou, não está se fazendo nada. Então nós temos que priorizar. Então quando nós falamos deste lugar, vamos pular um pouco aqui, porque senão... Fala, meu Sândia. E olha que a hora. Fala de novo. Sândia. Então, esse lugar secreto é um lugar de encontro, é um lugar de buscar a Deus, é um lugar onde Deus se revela a nós e Deus também nos revela para nós mesmos. Quando nós estamos neste lugar secreto, quando nós vamos para este lugar de comunhão, quando nós tiramos esse tempo com Deus, priorizamos isso, o Senhor, Ele vai se revelar a nós, mas na luz, a Bíblia fala, todas as coisas são manifestas. Quando nós estamos na luz da glória do Senhor, nós vamos ver como nós somos, e aí a gente vira e fala, meu Deus, eu não sou digno. O Senhor é santo demais, eu não sou digno, porque, irmãos, a Bíblia fala que o nosso Deus, Ele mora e Ele está na luz inacessível. É glória mesmo, né? E quem somos nós, irmãos, para ser escolhidos por Deus? Mas o Senhor um dia olhou para mim, para você, e nos amou tanto, que nos escolheu. Amém, Jesus. Talvez você está aqui falando, eu estou aqui, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Deus tem um propósito na sua vida. Jogue as mentiras do diabo fora do seu ouvido. Não deixe Satanás assoprar no seu ouvido, porque você é o sonho de Deus. Quando você vai ler Salmo 139, que é tremendo, a Bíblia vai falar que o Senhor, Ele foi ali e formou, e viu a mim e a você como uma semente informe, não tinha forma, mas Ele já te via hoje aqui. Ele já te via hoje aqui. O Senhor tem um propósito na sua vida. Amém. Ele te formou. A Bíblia fala que Ele te entreteceu assim, né? Nós somos formados, nós somos criados.
E Deus, irmãos, quando te fez e quando me fez, Ele não teve pesadelo, Ele teve um sonho. Glória a Deus. Nós fazemos parte do sonho de Deus. Amém. Talvez você está aqui e não foi amado pela sua mãe, talvez você nem conheceu o seu pai. Mas eu te digo hoje que o Deus Pai está aqui e te ama muito. Ele te ama muito. Ele te ama muito. Não é por acaso, não. Você está aqui com um propósito. Você é amado. Ainda que lá no fundo, né, o espírito da rejeição tenta te massacrar, falando tantas mentiras ao seu ouvido. Mas eu te digo, o Senhor te ama muitíssimo. É por isso que você está aqui. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito grande. Vamos tentar pregar, irmãos. Vamos tentar. Irmãos, a gente gasta tempo estudando muito quando a gente vai buscar a palavra. Estuda muito. E tem que estudar mesmo. Tem que gastar tempo mesmo. Passa mal. Não passei mal. Hoje é domingo. Passei mal de sexta para sábado. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Mas, Senhor, a gente sem saúde, sem o Senhor, a gente não é nada. Falei, meu Deus, me dá força, me cura, Senhor. E estou aqui pela graça de Deus, essa noite para a glória de Deus conseguir dormir. Mas é uma batalha. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, também é um lugar onde nós nos entregamos sem reservas. Tem gente que paga caro para ir ao psicólogo, gasta uma nota para o psicólogo. Irmãos, tem nada contra, minha mente aberta, tá? A gente também lida com o cura interior e nós respeitamos muitíssimo o trabalho dessa área, né? Da mente, dos psicólogos, dos psiquiatras. Respeitamos e achamos necessário. Mas, irmãos, nós crentes, se a gente fosse olhar, pelo menos de psicólogo, a gente não ia precisar, não. Ah, mas eu preciso de ir, que eu não consigo me abrir, não tem problema. Mas, irmãos, nós temos o Senhor para nos ouvir. A Bíblia fala em João 14, que Jesus falou, olha, eu preciso de ir, porque se eu não for, ele não poderá vir. Mas se eu for, eu vou e enviarei a vós, né? E ele vai estar entre vós, e vai estar convosco e entre vós. Quando Jesus estava aqui na terra, ele era um só com os discípulos. Mas quando ele foi e enviou a pessoa do Espírito Santo, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, que você levantar e você for buscar Deus, o Espírito de Deus está ali. Glória a Deus. A Bíblia fala que ele é o Consolador, aquele que está do lado, o tempo todo, nos assistindo. E por que a gente falou do psicólogo? Porque, irmãos, o crente, quando ele tem esse acesso, e você tem esse acesso, já foi rasgado o véu, é para todos os cristãos que quiserem buscar, você tem esse acesso. Você pode entrar e falar com Deus, e ali você pode ser curado. Pela presença do Senhor. Você pode ser curado ali, naquele momento a sós. Quantas curas nós já experimentamos? Irmãos, uma vez eu perdi minha tia, a pandemia, né, o coronavírus, e aí foi no início da pandemia, e a minha tia, ela foi internada, e ela não voltou para casa mais. E lá ela já morreu, né? Naquele hospital. Mas no dia que ela estava lá, no dia que ela ia ser internada, eu estive lá na casa dela e ela estava muito fraca. E eu entrei, e minha tia sempre gostou muito de banana. E eu piquei para ela a banana e levei para ela na cama com farinha láctea. Ela não deu conta de comer. E ela sempre falava assim com a gente: o dia que vocês me verem sem comer, nesse dia eu estou ruim demais, porque ela gostava muito de comer. E ela só olhou aquela banana, ela piscou e deixou aquela banana ali. E minha tia, e nesse dia, lá na pia dela, eu picando a banana, irmãos, eu senti uma coisa me rodando do alto da minha cabeça, me rodou assim toda, antes de eu chegar lá para levar para ela a banana. E eu fiz assim, firmei o pé e falei: o sangue de Jesus tem poder e me cobre aqui nesse lugar. Ela estava no quarto, eu estava na cozinha, tinha um filho dela que estava dormindo, e eu orei assim e falei: meu Deus, que trem ruim é esse?
E eu não sabia. Depois, conversando com uma intercessora, ela falou assim: todas as vezes que você sentia essa tontura do alto da cabeça, assim, te rodando, uma coisa ruim, você pode repreender com o espírito de morte. Ele estava ali naquele lugar e nós oramos para ela poder aceitar Jesus e ela se foi. Mas o que eu quero destacar para você, não sei se tem alguém aqui que está vivendo tempo de luto. A minha tia, quando ela morreu na época da pandemia, a gente não pôde fazer velório, a gente não pôde fazer... o velório é uma maneira de despedida, né? Então ela morreu e minha tia, caixão lacrado, a gente viu o caixão lá do outro lado e o filho dela falou assim: eu queria que eu abrisse só a janela, eu tenho certeza. Aí ele viu só a janela aberta e a gente nem pôde ver nada. Mas o que eu quero falar com isso é que eu, no lugar secreto, passou um tempo, minha tia morreu e eu tenho o hábito, nós vamos falar um pouco sobre tentar, tá? Aqui é sobre esse hábito de estar no lugar secreto. Eu entrei no lugar secreto um dia, para orar de manhã, tá? E na hora que eu entrei, irmãos, eu fui falando com Deus, fui falando, irmãos, me deu um peso, uma crise de choro tão grande, uma crise de soluçar. E eu falei: Espírito Santo, o que é isso? Por que eu estou chorando assim? Mas copiosamente. Era um choro diferente. Não era um choro de quem está sentindo a presença de Deus. Ele estava ali comigo. Mas eu fui chorando copiosamente. E foi me dando aquele aperto. Aí ele me revelou e falou assim: você está chorando o luto da sua tia, porque você não se despediu da sua tia. Eu falei: mas estava guardado dentro de mim, eu não sabia disso, Senhor. Eu não sabia que isso estava guardado, que essa dor estava escondida aqui dentro de mim. E naquele dia, no lugar secreto, o Senhor me mostrou. Eu chorei bastante, muito, de soluçar. E aí o Senhor falou: você está chorando o luto da sua tia, porque você não despediu dela, nós não podemos despedir, porque ela já ficou, já morreu, né? E caixão lacrado, a gente não pôde ver. Tem gente que às vezes fala: vou ver ele no velório, irmãos, não é. Nós precisamos despedir dos nossos bons. Não sei por que estou falando essa experiência, não tem nada a ver aqui, não planejei nada disso. Mas às vezes tem muita dor escondida dentro de nós que nós não estamos sabendo o que é. Nós não identificamos, mas quando nós temos o hábito, o costume de estar a sós com Deus, priorizando o secreto, a lupa de Deus, já viu uma lupa? Quem conhece lupa? Você põe assim, aumenta, né? Aquela lente que aumenta, você põe assim na letra, a letra fica grandona. Mas quando nós estamos no secreto, o Senhor ele vai fazer: eu preciso tratar aqui. Aí ele aponta ali e te mostra. E você fala: Senhor, pode fazer. Aí depois passa aquele tempo e fala: agora eu preciso tratar aqui. Aí ele entra ali e te mostra. Porque quando nós priorizamos o secreto também é um lugar de consolo, é um lugar de retorno, é um lugar de transformação. O secreto, irmãos, não é só para a gente estar ali: ah, mas que coisa chata, todo dia tem que levantar. Irmãos, a gente tem que trabalhar. Você não trabalha? Ou tem gente aqui que não trabalha? Todo dia a gente trabalha, você come, você bebe. E por que agora que nós somos cristãos e temos que ser parecidos com o Senhor a cada dia? Porque a Bíblia fala que nós temos que ser transformados de glória em glória. Por que agora nós não temos prazer de estar com Ele? O que é que entrou, que roubou o lugar do Senhor no seu coração? Porque, irmãos, se entrou alguma coisa, o Senhor nos mostra. E se a gente não mandar sair, fica ali e toma o lugar do Senhor. Quantas pessoas trocaram o tempo secreto agora? Porque você já viu como é que a gente é? É assim de manhã aqui, ó. Dormia, gente. Dormia, não? O celular tá lá ou na cabeceira, ou na cadeira, né? Aqui dormindo. Meu Deus! Vai dormir agora, não é assim? Se a gente vigiar, nos rouba o tempo todo. Nos rouba. O celular é uma bênção, mas tem sido para nós, para muitos de nós, uma armadilha. E aí a pessoa começou o dia, não estava nem enxergando. Você já viu quando a gente acorda, todo embaçado assim, não estava nem enxergando.
Aí de repente você começa a ler a mensagem e fala, não, meu Deus, aí vai despertando, e dali vai uma coisa para outra, puxando o outro, e quando a gente vê, o tempo já foi, está na hora de ir para o serviço. Não fazer uma oração de 2 minutos, nem a 5 mais. E tem uns que não faz nem de 2 mais. Nossa, vou ajoelhar aqui, tem uns que não dá nem tempo de ajoelhar. Meu Deus, tem pessoas sentindo. Estou saindo, mas o tempo já foi roubado lá atrás. O tempo está sendo roubado de nós, irmãos. E muitos de nós não estamos dando conta disso. O tempo e as distrações têm nos roubado. Então, o lugar secreto, irmãos, é para tudo isso. É um lugar de tratamento. É um lugar onde o Senhor, Ele vai nos dar refúgio contra as tempestades da vida. A Bíblia fala lá em Salmo 57, versículo 1, né? Que na tua presença, se você quiser abrir, eu busco descanso contra as tempestades da vida. Esse lugar é para isso, irmãos. Tem vezes que a gente vai arrastado para o lugar secreto. Fala, meu Deus, eu estou dando conta, é cansaço, é problema. Às vezes eu estou ferida, estou magoado com alguém. Irmãos, mas quando você entra lá, com o coração aberto, sai de lá outra pessoa curada, revigorada. Eu falo, Jesus nem parece que era eu que estava nesse chão aqui. Agora aqui me desmanchando, chorando, né? Aqui nesse chão, nem parece. Aí o Senhor te dá uma força assim. Você fala, estou pronto. Não estou pronto aí. É na graça de Deus, é no poder de Deus. Tem gente que não entende. Não entende isso, não busca isso. E fala, meu Deus, como é que fulano aguenta essa luta? Como é que fulano está aguentando essa prova? Como é? Tem um segredo, irmãos. E é um segredo assim aberto para nós todos. Qualquer um pode fazer parte disso. Sabe? Aproveitar da presença de Deus. Deixa eu correr. Estou em Mateus capítulo 6, versículo 5, né? Tinha uns 4 textos aqui. Irmãos, Mateus 6,5 vai falar, eu nem falei todas as definições do secreto, que nós estamos no congresso, mas nós estamos de noite, amanhã tem gente que trabalha, né? Então vai falar aqui, Mateus capítulo 6, versículo 5, vai dizer que o quarto, vai falar sobre o quarto, quando tu orares, entra no teu quarto, né? O quarto vai falar de um lugar reservado, vai falar também de um tempo reservado. Irmãos, Jesus precisa ter um lugar na nossa casa. Às vezes no quarto não dá, mas no banheiro dá. Às vezes no banheiro não dá, mas na sala dá. Às vezes de manhã não dá, porque tem que ir para mandar para a escola, as aulas começaram. Aleluia, né? As aulas começaram. Beleza? Às vezes não dá de manhã, às vezes dá de tarde. Às vezes não dá de tarde, às vezes dá de noite. Às vezes não dá de noite, dá madrugada. Sem buscar a Deus, irmãos, é que nós não podemos ficar. E ainda mais nesses últimos dias, nós não podemos. Sabe por quê, irmãos? Nós não vamos aguentar. A opressão está muito grande, irmãos. Tem uma opressão grande. Se a gente não esforçar, a gente não busca Deus, não. Se a gente esforçar, nem na igreja a gente vem mais. Mas nós temos que nos esforçar para buscar o Senhor. Então o quarto vai falar sobre isso, sobre esse lugar reservado para estar com Deus. Eu lembro que uma vez eu dormi, não sei se foi na casa do meu irmão, e aí o Senhor me despertou no horário, porque quando você tem o hábito, o Senhor te chama no horário, te acorda, até sem sono, vai meu Deus, eu acordei. Aí você vai ver para na hora, Senhor, obrigado, o Senhor me chamou. Então eu estava num lugar que eu não tinha quarto, que não era minha casa. O Espírito de Deus falou comigo assim, tem um cantinho ali do sofá, ó. Falei, então é lá mesmo, pastor. E ali naquele cantinho do sofá, enquanto eu estive ali naquela casa, eu orava, eu chorava, eu falava com Deus. Não precisa de espaço grande, então não precisamos disso, irmão. O Senhor, na verdade, o Senhor, Ele quer ter um lugar dentro de nós. Quando nós somos pessoas que priorizamos o secreto, o Senhor tem um lugar no coração dele para cada um de nós. Então, a Bíblia vai falar isso. Então, o quarto vai falar sobre isso. A outra coisa, Mateus 6,6. Deixa eu ver aqui, vou correr, irmãos. Então, fechar a porta. Quando fala, entra para o seu quarto e fecha a porta. Fechar a porta fala sobre viver desligado das distrações. Né? Agora ele entra com a gente dentro do quarto também, né? É o perigo, né, irmão?
Mas nós temos que ser pessoas focadas. Se o meu tempo agora, que seja meia hora, que seja 25 minutos, que seja 20 minutos, Jesus, esse tempo aqui eu vou tirar para o Senhor. Então, fechar a porta, nós podemos fechar a porta literalmente também. Mas fechar a porta fala de deixar as distrações para lá, de entrar com o corpo, alma e espírito. Irmãos, quantas vezes, já falei que eu trabalho por conta própria. E tem gente que acha que trabalhar por conta própria é brinquedo. Não, trabalhar por conta própria é a pensa. Você pode fazer esse horário, o dia que você não quiser, você não vai. Ah, gente! Mas tem que trabalhar com força. E outra, não tem doença, não tem nada. Eu falei assim, tem vezes que eu falo, Senhor, eu vim para esse serviço com a direção do Senhor. E quando eu vim para cá, eu falei, eu quero ter tempo, Senhor, para fazer a obra do Senhor. Você fala assim, tem uma visita, tal lugar, tal hora, eu quero fechar aqui e ir lá para fazer essa visita. Mas depois que chega, tem que completar o serviço. Porque crente tem que ter compromisso, irmãos. Nós temos que ter compromisso com palavras. Nós temos que ter compromisso com pessoas e principalmente com Deus, porque Ele está nos vendo. Então, eu peguei e falei, Senhor, me dá graça. E às vezes, na hora de entrar para o lugar secreto, antes de entrar já começa. Tem que pagar isso, tem que pagar o cartão, porque crente tem conta, né? E tem que pagar a conta, tá? Deus não agrada crente para o pagador, não, gente. Quem comprou tem que pagar. Quem mandou comprar? Comprou, aí orei, Deus me deu. Deu? Agora tem que pagar. Ou paga à vista, ou paga parcelado, mas tem que pagar. Amém. Não existe negócio de crente ser crente mal pagador, empromador. Irmãos, nós estamos na luz. Aqui crente não pode ser embaçado, não, já viu? Tem crente que você faz, nossa, meu Deus do céu, eu sabia que fulano tem um embaçamento. Ô irmão, se converter, né? Nós vamos orar para converter. Mas comprou, tem que pagar. Então, eu falo, Senhor, eu posso até ir na obra, eu posso até ir no culto, mas amanhã o meu cliente conta com esse salgado dessa festa, dessa formatura, e eu falo, Jesus, me dá força, nem que eu fique sem dormir, mas na hora tem que estar lá. E isso, irmãos, é duro, porque às vezes, estou falando que trabalho por conta própria. Quando você trabalha de carteira assinada, está ali nosso irmão tudo operado, né? Glória a Deus, já voltou a trabalhar na serva. Está atestado? Ó, né? Quantos meses tem? Aí, 3? Aleluia. 3, só receber, irmãos. Né? Tem de casa? Tá agora, hein? Tá. Pode, né? Ficar atestado. Então, quem não trabalha por conta própria tem essa vantagem. Aqui. Ai, mas fica uma dor de barriga. Meu Deus, vou lá no posto, né, gente? Tá lá aí, meu Deus? Vou lá no posto. Aí, consultar para pegar o testado. Aí fica em casa. Agora, quem trabalha por conta própria nessa hora, aqui você trabalha com dor de barriga, você trabalha passando mal, você trabalha sentando e levantando, mas tem que dar conta. Tem que ter compromisso. Então, eu falo para você que tem esse sonho, sonha mesmo, Deus tem poder de realizar, mas se prepara para arregaçar as mangas. Se prepara para arregaçar as mangas. Mas Deus vai te honrar. Amém. Se você honrar o Senhor. Porque quando eu estou lá no meu trabalho, eu falo, Senhor, eu quero trabalhar aqui como se fosse para o Senhor. A Bíblia fala isso em Colossenses capítulo 3, né? Versículo 23, está por aí, está na Bíblia, vai falar. Que quando tudo aquilo que nós fizermos, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. E para o Senhor é o melhor. É o melhor. É o melhor que nós temos que fazer para o Senhor. Então nós estamos falando desse secreto. E quando às vezes eu entro lá nesse quarto, eu falo, meu Deus, o cartão está para pagar, tem que fazer isso, tem que resolver meu pai, tem que resolver minha mãe. Meu Deus, sem misericórdia. Irmão, já teve dia de eu entrar lá para o lugar secreto meu, hoje minha casa tem 2 quartos. Aí eu entro para um e fechar e falar assim, vocês ficam aí fora. Daqui a pouco, quando eu sair, nós vamos resolver tudo. Irmãos, e entre para lá para ficar com Deus, para estar com Deus. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de orar, sabe que as pessoas que entram no secreto a falar sem parar? O secreto é um lugar que você aprende a se calar. É um lugar que você aprende a descansar. O secreto é um lugar que você aprende a se aquietar. Glória a Deus. Quem é mãe aqui? Eu não sou mãe espiritual. Mas eu já tive essa experiência. Já viu quando um filho está assim?
ele está assim impossível, ele está sentindo dor, ou ele está irritado, ou ele está estressado. E a mãe chega a ele e pega ele e põe assim no peito, assim, ó, né? Aí ele fica. E ele vai acalmando, porque ele está perto do coração da mãe. E quando nós temos um lugar secreto, nós vamos descobrir estar perto do coração do Pai. Fala, Pai, estou aqui arrebentado, entrei aqui cansado, ferido, chateado. Marido me xingou, marido é bravo. Nossa. Marido é bravo. Mas eu orei 8 anos, tá? Não orei errado, era esse mesmo. É, Jesus. Tem misericórdia. Barrismo forte. Eu falo, Senhor, que tal? Porque às vezes a gente pede um negócio, você acha assim que a bênção de Deus é assim, é você ficar só de olho fechado dando glória. Não, irmão, o negócio é trabalhoso. O negócio é para Deus trabalhar na gente também. Esse marido que Deus colocou na sua vida, não é essa mensagem. Esse marido que Deus colocou na sua vida, Deus tem um propósito aí. Ah, mas eu largo, mas eu deixo, que eu não aguento, que é difícil, que é enjoado, que é chato. A gente também é. Mas Deus te deu cuidado. E tem gente que ora, na hora que Deus dá, nem acorda, eu fico mesmo. Não, tá achando que eu sou o quê? Servo de Deus. Servo de Deus. E a Bíblia fala que nós temos que aprender a suportar em amor, né, irmão? Aí às vezes você entra no seu crédito, você está assim, ó. Gente, vontade de pegar. Desaforo, né? Vontade. Mas aí, né, Jesus trabalha, você dorme, e no outro dia você acorda, aí o Senhor, você entra lá no secreto, o Senhor fala, pode chorar, mas perdoa. Pode chorar, mas perdoa. Casar é fácil, vocês têm solteiro aqui. Casar não é difícil, não. O difícil é conviver, é manter casamento. E Deus chamou crente para manter, mas é difícil. É lógico que agora, com a Maria da Penha, né? Esses demônios, tá tudo solto, esses capetaiados, tem coisa séria no nosso meio. No nosso meio tem coisa séria. E aí é outro assunto. Mas tirando isso, xingo. Olhar com cara ruim, sujar a casa, você limpou, não dá elogio para você quando você compra roupa. Irmãos, deixa Deus trabalhar nesses negócios. Não vão perder nossa cabeça, não. Porque se você for colocar na balança, vale a pena você estar nesse relacionamento. Vale a pena. Fácil não é não. Jesus falou que ia ser fácil. Não falou. Mas a gente acha que é, porque eu orei, aí vai vir perfeito, aí é o príncipe no cavalo. Você pensa, é o Shrek. Mas você pode ver o negócio, você pode ver o negócio. O Shrek tentou virar o príncipe, não é quase errado. Ele tinha que ficar Shrek mesmo. Então aprende a suportar em amor. Aprende, irmão, isso não tem nada disso aqui, eu estou tentando pregar. Eu estou tentando pregar, mas eu não vim aqui para pregar o que eu estudei, eu vim aqui para falar o que você precisa de ouvir. Porque o Espírito de Deus está nessa casa. Ele está aqui. Ele está aqui. Não sei para quem que é, não sei para quem que eu estou falando. Só sei que ele tem um endereço certinho. Glória a Deus. Ele tem um endereço certinho. Fica dentro do negócio. Não sai não, tá? Fica aí mesmo. Sai não. Então tá bom. Então eu preciso. Acabou o horário, tá, minha filha? Acabou? Então, aqui. Agora. Nossa. Perigo. Então aqui. Então, eu preciso, quando nós estamos no secreto, nós vamos aprender que a nossa vida cristã, ela não começa aqui, ó. Ela não começa aqui dançando, ó. Ela não começa lá na porta servir, não. Ela começa no secreto. A vida do cristão verdadeiro, ela começa no secreto. O pastor já cantava esse louvor que eu fiquei com ele na minha cabeça. De dentro para fora, né? De dentro para fora. Tudo que Deus faz é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então nós precisamos aprender que nós somos moldados no secreto. E já foi falado aqui também.
que o resultado, a consequência do secreto é o que está aqui. É uma consequência de lá para cá, não é daqui para lá. É de lá para cá, é lá primeiro que começa a nossa vida, é no secreto, irmãos. A gente não começa a cantar, na vontade de cantar, glória a Deus. Deus te deu dom, você vai procurar o responsável pelo ministério, mas primeiro você vai orar. Vai orar. Vai orar para Deus te dar direção, vai orar para Deus te capacitar. Precisa fazer curso? Precisa. Precisa fazer aula de campo? Precisa. Precisa fazer aula de balé? Precisa também. Mas antes disso, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. Aprender a ouvir a Deus. Então, o que é visto é consequência do secreto. Eu preciso estar com Deus antes de estar com as pessoas. Marcos capítulo 1, versículo 35, se você for rápido de endereço, vai falar que Jesus, o nosso mestre, Marcos capítulo 1, versículo 35, deixa eu abrir aqui rapidinho, não vai dar para ler todas as referências. Vai nos dizer assim: e tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. E ali, quem está com a Bíblia aberta aí? E ali orava. Irmãos, o ministério de Jesus era muito intenso aqui na terra. A gente via Jesus subindo, descendo o monte, descendo de barco, subindo barco. A gente via Jesus curando, Jesus operando, Jesus ensinando. Mas antes disso, Jesus subia para, aqui fala, de madrugada, para orar, para estar com o Pai. Irmão, Jesus fez isso em nós. Nós temos que fazer mesmo. Então Jesus, ele priorizava o secreto dele com o Pai. Ele priorizava essa vida de oração. Ele priorizava esse momento com Deus. Porque quando nós estamos falando desse momento de oração, não é só você ali falar blá, 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 blá. Não. Você vai aprender a ouvir. Você vai aprender a descansar. Você vai aprender, porque muitas vezes o lugar secreto é um lugar que nós oramos sem palavras, oramos com palavras, oramos com lágrimas. Esse é o lugar secreto. Por isso que nós temos que priorizar esse lugar. E Jesus priorizava esse lugar. A vida de Jesus, ela começava com Deus, ele saía lá do monte, e esse versículo aqui em Marcos, essa passagem vai falar, que ele saía lá do monte e ia ministrar as pessoas. Eu só posso ministrar as pessoas quando eu for ministrado por Deus. Porque eu só posso passar aquilo que Deus me deu para passar. Eu não posso ser um ministro vazio. Eu tenho que receber. E para receber eu tenho que buscar. Nós não podemos ter preguiça de buscar o Senhor. Nós não podemos. Tinha um homem de Deus, parece que é Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era católico, apostólico, né? E ele converteu. E em algum dos livros que eu li, falava que Martinho Lutero, ele ficava mais ou menos de 3, parece, a 6 horas em oração. Irmão, se a gente for, é muita coisa. Para a gente orar 1 hora hoje, é muito? Você for, é muito. É difícil orar 1 hora direto? É difícil. Esse homem falava assim, ó, eu preciso de orar isso tudo, porque durante o dia eu tenho muitas pessoas para atender, para ministrar. E se eu não tiver carregado, se eu não tiver revestido, eu não vou dar conta. Tenho a certeza que você já viu aquelas mulheres lá na África, aquelas mulheres magérrimas, fraquinha, né? Eles passam muita fome lá. E aí, algumas, elas não têm força nem para dar leite. A criança, ela não sai nem leite mais do seio, de tanta fraqueza. Desnutrição total. Mas nós cristãos, irmãos, nós temos que estar ligados na fonte. Porque quanto mais você ministra, mais sai, mais Deus te dá. Mas nós precisamos recarregar. Nós não podemos deixar, irmãos, sabe, a nossa vida ficar seca. Tem dia que é difícil, tem dia que a luta é grande para buscar. Mas nós não podemos ter preguiça de buscar a Deus. Esse tempo que eu e você estamos passando aqui, é pouco tempo para a gente buscar a Deus. Deus não quer, irmãos, a gente só aqui. Deus quer nos encontrar lá no secreto.
O Senhor quer nos encontrar. A gente via antigamente não, né? Ali mesmo, né? Tem alguns irmãos aqui da igreja do pastor Jorge. E a gente às vezes encontrava muitas Bíblias largadas lá na igreja, os irmãos iam e largavam as Bíblias. Ah, meu Deus, como é que pode? Né? Mas tem gente que assim, só abre a Bíblia aqui na igreja. Aí ele deixa a Bíblia aqui, às vezes não tem outro em casa. Mas hoje não tem desculpa, né, gente? O celular tem Bíblia falada. Você pode baixar a Bíblia do celular. Sem se alimentar é que nós não podemos ficar. Então nós precisamos primeiro ser ministrados para poder ministrar as pessoas. Porque como, pensando nessa mulher da África, como uma pessoa que está desnutrida vai dar alimento para o outro? Não aguenta. E por isso nós precisamos priorizar esse lugar secreto. Vou fechar aqui, estou fechando, Jesus. Fechando. Bom, já está no segundo ponto. Então, nós precisamos também. Então, nós precisamos ser ministrados para ministrar as pessoas. O terceiro ponto é que devemos fazer do lugar secreto um hábito diário. A Lé leu aqui Êxodo 33, versículo 7. Vai falar lá em Êxodo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava montar uma tenda para ele longe do arraial. Moisés costumava. Então nós vamos ver também Daniel capítulo 6, a partir do versículo 10. Estou correndo, irmão. A Bíblia fala que Daniel estava ali naquele palácio. Irmãos, que homem é aquele? Tem muita gente de Deus, viu? Tem muita gente de Deus que tem que espelhar. Larga esse negócio de influência para lá, seja influenciado pelos personagens da Bíblia, que é bênção, gente. Tem gente que é o tal de seguir fulana, seguir Bertrano, seguir Beltrano, e seguir negócio de carro, o homem gosta, né? Né? E está seguindo, né? Irmãos, vamos ser inspirados. Tem muita gente aí fora que dá para tirar algumas coisas boas, mas a maior inspiração está aqui dentro da palavra, está dentro da Bíblia. E a Bíblia vai falar que Daniel, o edito assinado, o documento assinado, para quem que fosse fazer uma oração a outro Deus, né? Se fizesse naqueles dias, e eles fizeram de picardia, fizeram porque sabia que Daniel era um homem de oração, e eles fizeram de picardia. Aí a Bíblia fala que o rei assinou, o rei Dário, assinou o documento e falou: se alguém fizesse qualquer pedido a outro Deus, ia ser lançado na cova dos leões. Irmãos, Daniel estava na reunião da liderança, falaram lá com ele, ele falou: aham, beleza. Então quer dizer que não vai poder orar, não? Ah, não? Saiu lá da reunião, né, da outra culpa lá, né, do rei, parece que é o Dário, o rei Persa. E quando ele entrou dentro da casa dele lá no palácio, ele já tinha o hábito. A Bíblia fala que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Sabe o que ele fez com aquilo? Ah, vai para a cova? Então vai. Então eu vou para a cova, porque eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando meu Deus. Ele tinha esse hábito. Moisés tinha esse hábito. Daniel tinha esse hábito. Jesus tinha esse hábito. Tinha esse costume. Irmãos, era um costume bom de buscar a Deus. E nós precisamos ter esse hábito. Nós precisamos habituar a buscar a Deus no lugar secreto. Mas, irmãos, talvez você está aqui e você começou um dia, depois largou esse negócio para lá. De repente tem tempo que Deus não te vê lá chegando lá, né? Lá na sala com ele. Tem um tempão. Mas Jesus está com saudade de você. Volta. Volta. Peça a força a Deus e volta. Volta à prática das primeiras obras. Volta. Volta. Desenvolva o costume de novo. Porque se sai um costume bom, com certeza outro ruim em todo lugar. Você já viu as pessoas, tem mãe que fala assim: nossa, esse menino é tão mau costume. Tem mãe que fala assim: não, que menino mau costume, menino pode ver nada, que menino quer, meu Deus, que menino mau costume. E aí você olha aqui e fala: meu Deus, é um mau costume, mas orar é um bom costume. Buscar Deus é um bom costume. Estar na presença de Deus é um bom costume que nós temos que aprender a desenvolver. Ah, mas eu não sei como é que começa. Irmãos, entra no seu quarto, ora, lê a palavra, canta um louvor, nem que você não sabe tudo. Igual eu falo: Senhor, não sei cantar nenhum inteiro, mas no pedaço eu sei. E canto um pedaço,
Estou ali adorando a Deus, canto um pedaço. Quando canto um pedaço, aí esse aqui ajuda nessa hora, né? Você pode colocar aqui o louvor para você orar. E tem gente que fala assim, vamos orar 1 hora. Ai, mas como é que ora 1 hora? Meu Deus, eu estou orando em 10. Quando você coloca o louvor e fica ali adorando, né? Adorando ao Senhor, o Senhor, Ele vai, irmãos, te encher e Ele vai te ensinar. Se tem uma coisa que Jesus é, que o Espírito Santo é mestre. E Ele ensina, mas ensina aquele que quer aprender. Nós estamos vivendo uma época tão difícil, que quando eu converti, quando eu comecei, Jesus me pegou mesmo. Deus me deu aquela sede, aquela vontade, e eu fui batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E depois que eu fui batizado nas águas, eu falei, agora eu quero orar em línguas. Eu falei, eu vou buscar esse fato, vamos buscar, ué? Irmãos, e levantava, ia para monte, descia monte, buscando falar em língua, buscando dons. Só que hoje, a sede do povo está pouca. O nosso grande desafio não é pregar, você está aqui ouvindo, mas a sede é pouca, sabe? O desejo pelas coisas de Deus é pouca, porque outras coisas entraram no lugar e estão competindo. Então a sede do povo é pouca, porque, irmãos, nós precisamos aprender que o nosso Deus, Ele é fonte inesgotável. E a Bíblia fala, pede e recebereis, busca e vai encontrar. Mas nós temos que pedir força hoje, Senhor, me dá força para buscar, me dá ânimo, Senhor, para buscar, me dá força. Então as pessoas hoje, muitas pessoas, elas não têm preocupação mais em ser batizadas com o Espírito Santo. Irmãos, é para nós, é para você, é para mim. Deus não faz acepção de pessoas. Coisa gostosa é você rir, é você chorar, sabe? É você ser cheio da presença de Deus e permanecer cheio. Coisa gostosa é isso. Então, para encerrar aqui a nossa palavra, então nós falamos que o lugar secreto é necessário ter hábito, é necessário ter disciplina. No início é difícil, mas depois, quando você acostuma, né, o Senhor, o Senhor, Ele vai te dando prazer. Nós precisamos encontrar o prazer da presença de Deus. Nós precisamos encontrar. Lá no carnaval agora, está cheio de jovens, adulto, velho, tem que botar a idade, né, gente? Prazer em droga. Eles precisam da droga. Eles precisam se drogar, eles precisam de beber muito. Eu falei que uma vez eu estava no centro da cidade, e eu vou muito no centro da cidade, fico orando, e uma vez eu fui acho que num dia de carnaval, no começo, irmãos, aquela cidade estava no peso. Eu falei, Jesus, que lugar horrível da cidade, um ambiente de medo, e assim, ó, e eu passava, falei, meu Deus, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, e passei perto de uma turma de adolescentes novinhos, os adolescentes, naquela turma, as moças bonitas, tudo pelada, e eu falei, Jesus, tem misericórdia, mas o que me chamou a atenção é o tanto de bebida que eles tinham na mão, de menor, pelo jeito era de menor, vodka, e eu olhei aqui e falei, Jesus, tem misericórdia. Vodka, bebendo vodka assim na rua, passando para o outro, e outros tipos de coisa. Eu falei, meu Deus, olha onde está a sede dessas pessoas, nessas coisas. Mas a nossa sede precisa estar no Senhor. Irmãos, quando nós temos Jesus, Ele vai suprir tudo, irmão. O crente não precisa de droga, não precisa de baseado, não precisa de bebida. Não é porque a gente não quer, não. É porque a gente não precisa dessas coisas. Porque a Bíblia fala que Jesus nos libertou. Nós somos livres hoje. Nós não precisamos. Mas se você está aqui e você ainda está escravo de algum vício, a boa notícia é: conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Ai, que eu era liberto, mas agora me prendeu de novo. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Fica firme, busca ajuda, busque oração, e Jesus vai operar na sua vida. Ai, mas que agora eu estou embaraçado. Irmão, Jesus é misericordioso. Ele é misericordioso, não importa naquilo que você está preso ainda. Jesus pode te libertar hoje.
Ele pode te dar força para você sair desse lugar. E por último, nós precisamos aprender que o lugar secreto, estou fechando aqui, irmão, acabou a aula. Ele vai chamar eu aqui nunca mais, gente. Irmão, a gente gosta de escola bíblica. Eu sou aluna de escola bíblica desde que eu nasci na igreja. E quero morrer na escola, quero morrer aprendendo. Então, o que a Bíblia vai falar aqui? O nosso Deus, Ele é fonte. A Bíblia fala, Salmos 87, deixa eu pegar ele aqui, versículo 7, vai falar assim, olha, todas as minhas fontes. A Bíblia fala que os cantores e adoradores falaram, Senhor, todas as minhas fontes estão em Ti. Quando nós descobrimos o lugar secreto, nós vamos aprender que sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada, gente. Mas quando nós entramos lá e temos esse entendimento que Deus é a fonte, irmãos, nós podemos todas as coisas. Quando a gente fala de fonte, você vai pegar um peixe, ou os animais marinhos, eles dependem da água. Se você tira um peixe da água, o que acontece? Morre. Tem uns que ficam ali poucas horas e morre. Porque a fonte do peixe é a água. Agora a fonte do crente é Deus. Está aqui o celular. Aí você vai num lugar que não tem sinal, né? Aí você fica doidinho. Outra hora descarregou a bateria toda. Ele